Seres fantásticos. Malika Fittipaldi. O mito é uma narração que descreve a nível simbólico a origem do universo, dos elementos, do mundo, dos homens e animais, as raízes dos costumes culturais de um povo e suas atividades. As lendas são coleções de contos sobre seres fantásticos e mágicos. Algumas têm origem em fatos verídicos que com o tempo se enfeitaram com a magia e o desconhecido. Entre os personagens lendários encontramos diversos seres místicos ou mágicos, fadas, duende, gnomos, espíritos, diabretes e outros. Alguns os consideram simples criações, contos de fadas, outros afirmam e reafirmam a existência desses seres. Tem que os vejam como forças da natureza, espíritos dos mortos e outros como povo encantado. Os gnomos, duendes, fadas, elfos, espíritos de clãs e seres mágicos não são iguais e segundo as tarefas ou atividades a que se propõem suas formas físicas, se adaptarão às mesmas. Os mundos e seres invisíveis. Muitos de nós pensamos que somos o ápice da criação divina e que estamos sozinhos no universo. Muitos detêm sua atenção no que pode ser visto, ouvido, sentido ou tateado. Mas, por trás do que é material existem muitos e muitos mundos, habitados por seres dos quais poucos ouviram falar. E não me refiro aos reinos microscópicos, mas sim ao mundo da gente pequena, seres mágicos e espíritos, no qual acredito na existência com toda a força. Em todas as culturas contam-se histórias de seres fantásticos que vivem em estreita relação com a natureza. Homens brancos, negros, amarelos e vermelhos contam sobre estranhos seres que podem ser vistos em local onde a natureza ainda se faz presente e exuberante. Nas matas, bosques, riachos, cachoeiras, nos ventos, furacões e no próprio fogo esses seres podem ser vistos. E para nossa alegria, também em nossos jardins, parques e vasos de plantas bem cuidados. Esses seres foram denominados de elementais e de acordo com os alquimistas não são realmente espíritos, como entendem esse termo, a maioria das pessoas. Os elementais podem ser chamados de espíritos da natureza se acham limitados ao seu próprio elemento, água, terra, fogo e ar, não têm espíritos imortais, nem corpos tangíveis, apenas formas astrais, que participam do elemento ao qual pertencem e também do éter. Dando nome aos elementais: silfos, ninfas, gnomos, duendes, anões, salamandras, são nomes dados na Idade Média aos elementais, ou seja, aos seres que supostamente animam os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. A crença nos espíritos elementais é antiga, vem do mundo pré-cristão e é impossível calcular a antiguidade da mesma. Os elementais são criaturas que, ao mesmo tempo em que se parecem com os homens, deles também se distanciam. Como os homens são mortais, como os homens têm uma vida com duração finita, distinguem-se pelos anos a mais, bem mais, que os da vida humana. Como os homens após a morte física continuam a existir e evoluem na sua senda diferenciada da humana. Como os homens são criaturas divinas, mas não descendem do Adão mitológico, entendamos por Adão o ser humano primal. Organizam-se em grupos e se reproduzem como os humanos. Têm caráter diversos podendo ser classificados, de acordo com nosso maniqueísmo, em maus e bons. Maldições das fadas. A visão de um elemental pode ser algo fascinante ou perigoso. Contam-se história de caminhos das fadas, ou encanto das fadas, quando esses seres desgostosos por alguém ter pisado em seus caminhos. Então elas encantam aquele que as aborreceram. Uma forma é deixar a pessoa fica presa num mundo que não existe, ou seja, fora de si. Alguns hoje indicariam que essas crenças representariam a maneira das pessoas explicarem algumas formas de desequilíbrios mentais. Lembrem-nos que as fadas são os silfos, elementais do ar, e que o ar representa as nossas capacidades psíquicas, mentais. Um encanto dos silfos pode nos fazer perder o controle das nossas energias psíquicas? Ou será simplesmente uma lenda? Segue um relato de pessoa na qual confio plenamente. Lembro-me que quando criança no interior recebi algumas vezes a visita de um pequeno ser, com um grande chapéu, que se postava sobre meu estômago o que me causava mal-estar.
O anãozinho não mais apareceu assim que me mudei para a cidade grande. Quase 30 anos depois, casualmente, uma filha de uma conhecida me mostrou um livro sobre fadas e para meu espanto lá estava o anão chapeludo, da minha infância. Era ele um elemental que vagava pelos campos à noite em busca de cavalos para montar e quando não encontrava o fazia nas crianças. Mas, nem todos encontros com o povo das fadas é desagradável. Os contos nos falam de recebimento de ouro ou de auxílio por parte dos pequenos seres a diversos humanos com quais eles simpatizam. O povo fada. Sonhos eróticos e troca de recém-nascidos. Existe também a possibilidade de encontros sexuais com silfos e ondinas no mundo dos sonhos. Alguns alquimistas diziam que o contato entre um homem e um silfo ou ondina fazia com que esse gerasse um descendente com alma. E que uma ondina ao se relacionar com um ser humano estaria ligada a ele até o final dos tempos e por esse contato, ganharia, também uma alma. Caso o humano a abandonasse e caçasse com outra sem sua permissão ela voltaria para matá-lo. Os anões e as salamandras não mantêm contatos sexuais com os humanos. Pelo menos, nada li ou ouvir sobre esses contatos. Filhos trocados. Em várias tradições folclóricas europeias, existe a crença em crianças trocadas, conhecidas como changeling, que são seres sobrenaturais ou filhos de fadas, demônios ou trolls que são trocados por crianças humanas. Changeling, esta é a palavra usada para descrever a criança trocada, que pode ter características estranhas ou comportamentos que não se enquadram em crianças humanas. A crença é que as fadas, demônios ou trolls roubam uma criança humana e a trocam por um changeling, que é uma criatura sobrenatural ou um filho de uma dessas entidades. Esta crença tem raízes na mitologia e no folclore europeu, com histórias e lendas sobre criaturas trocadas e as suas interações com humanos. Os changelings podem ser descritos como deformados, imbecis ou com características estranhas que os diferenciam das crianças humanas. Algumas histórias também mencionam que eles podem ter comportamentos travessos ou perturbadores. A razão pela qual as fadas ou outros seres trocam as crianças pode variar, desde a necessidade de uma criança para sua linhagem até a ideia de que as crianças roubadas são entregues ao demônio ou são usados para fortalecer a linhagem de fadas. Os gnomos cuidam dos tesouros da terra, para que eles possam ser encontrados por quem deva ser encontrado, no momento certo, para o povo certo. As salamandras mantêm os tesouros da magna terrestres, o calor e a luminosidade do fogo. Ensinam como lidar com o fogo. Os silfos distribuem os ventos. As ondinas controlam a fúria das águas ou as exercitam. Os elementais são seres que possuem corpos constituídos da quintessência do plano físico, éter. Para Paracelsus os elementais não seriam nem seres materiais nem seres espirituais, podendo ser interpretados como um elo de ligação entre a matéria e o espírito. Daí os elementais não serem imortais. Gnomos. São seres com poderes sobrenaturais, para os humanos é claro, para eles são dons comuns. Não são espíritos, nem tampouco humanos, porém possuem um corpo material, só que de matéria mais rarefeita, matéria etérica. Não são vistos com facilidade e nem por muitas pessoas isso se explica porque eles não dividem o mesmo mundo conosco. Seu lugar é uma outra dimensão, o plano etérico. Para alguns o mundo espiritual. Vivem mais que os humanos. Também não enfrentam o nosso dia a dia e não criam estresse, chegando a atingir 250 a 500 anos de existência. Quando morrem, de causa natural, nasce uma árvore no local. Os gnomos que habitam em subterrâneos são pouco sociáveis. Eles são escuros e não se sabe a duração de sua vida. São chamados SVIRF Neblins. Quanto à cor é variável. Já foram registrados encontros com gnomos brancos, verdes, vermelhos ou escuros. Podem apresentar um corpo sem pelos ou extremamente peludo.
Suas orelhas são compridas e se vestem como humanos de épocas passada ou presente. Esses seres podem se apresentar de diversas formas, ou melhor, podem tomar diversas formas. Assim, a transformação é um de seus poderes. Podendo então, assumir características belas ou medonhas para o nosso padrão de estética. Medem de 10 a 25 centímetros de altura. Não se expressam na linguagem humana. Existe, no entanto, uma linguagem universal, a do amor. E não me julgue piegas. Na verdade, estaríamos a conversar com o gnomo pelas ondas mentais emocionais que pudéssemos captar ou enviar. Não, já ouvimos a frase, não precisa falar que já entendi tudo? Podem viver solitariamente, em família ou comunidade. Moram dentro da terra, em túneis subterrâneos, dentro das pedras, do solo e das árvores e estão próximos a cogumelos. Dizem que cogumelos são prenúncios da presença desses pequenos seres. Ao entrarem no seu lar, podem ser vistos como perdendo a forma e se transformando em pequenos focos de luz. Alimentam-se de mel, grãos, água e leite. Podem guardar locais selvagens ou bosques. Mas, também se dedicam à mineração, carpintaria e sapataria. Gnomos são relativamente poderosos, especialmente quando se trata de poderes sobre a terra. Embora sejam geralmente benevolentes com os humanos, eles podem ficar bravos facilmente. Se ficarem bravos, eles rapidamente se voltam contra os humanos que antes gostavam. Gnomos, o que eles podem fazer? Trazer um gnomo para sua casa é mais do que uma decoração, é acolher uma energia mágica e protetora no seu lar. Mas, como todo ser encantado, eles têm suas particularidades. Confira os cuidados, escolha com intuição, sinta a conexão com o gnomo antes de levá-lo para casa. Ele será seu companheiro mágico, então precisa falar ao seu coração. Um cantinho especial. Crie um espaço para ele, seja em um jardim, altar ou prateleira. Gnomos gostam de ficar rodeados por elementos da natureza, como cristais, plantas ou velas. Cuidado com a energia. Limpe e energize seu gnomo ao trazê-lo para casa. Use um incenso, ervas ou luz natural para remover energias anteriores e estabelecer a sua. Ofereça gratidão. Gnomos são guardiões generosos, mas gostam de reconhecimento. Uma pequena oferenda de grãos, frutas ou flores mantém sua energia vibrante e protetora. Converse com ele, não tenha medo de criar um vínculo. Gnomos adoram ouvir histórias, pedidos e até agradecimentos. Lembre-se, um gnomo feliz atrai boas energias, proteção e harmonia.